Olá, pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Aqui é o nosso estúdio na Famecos para o Pensando Bem, na FM Cultura 107,7, no FM e ao vivo também, no canal Aldeia Global no YouTube, procura ali Pensando Bem. Bonito esse nome desse canal, hein? Canal Sugestão Aldeia tua, Global, né? Hein? Sugestão tua. Coisa de professor. Lembrando McLuhan. McLuhan. Depois do Esfera Pública, que era Habermas, Aldeia Global, que é McLuhan. Esfera Pública era quem? Jürgen Habermas. Jürgen Habermas. É só para vocês saberem com quem vocês estão lidando aí, tá bom? Para quem está nos vendo com imagens, a gente está aqui na PUC, né? Melhor universidade privada do Brasil. É verdade. Né? E no lindo estúdio panorâmico aqui da Famecos. A gente está recebendo hoje Duca Lendecker, essa figura, grande músico, compositor, guitarrista, cantor. Seja bem-vindo, Duca. Para quem possa não saber, porque sempre tem alguém que não sabe, o Duca é casado com a minha ex-aluna, Manuela Dávila. Sim. Pai da Laura. Isso. E do Guilherme. E do Guilherme, que aí é filho tá tocando, da Inga Liberato. E que é baixista, tá tocando baixo comigo agora também. Que beleza. Muito legal. Tu gosta de tu mixar, tu gosta de ter sempre um baixista da família, é o teu mano, né? Agora é o filho. Porque, cara, é o meu parque de diversões, né? A música. E, claro, eu tô mixando esse disco que eu trouxe dos Estados Unidos, né? Isso é, assim, a coisa que eu mais tenho feito lá. Mas eu abro para outros projetos interessantes também, como esse do Tara, que eu não poderia deixar de me envolver, né? E aproveitar, que é um estúdio muito bacana de mixagem que eu fiz. Então, e eu tenho um know-how também, porque eu tô há 40 anos batendo esse bumbo, como diz o... Tu falaste em... Como diz o Luiz Carlos Maluli, que ele tinha essa piada que era muito boa, né? Eu tô há 40 anos batendo esse bumbo, então tem algum know-how de mixagem e tal. Bumbo legueiro. O legueiro, no caso. No caso. É que tu produz uma galera também, né? Daqui a pouco, eu já né? produzi bastante gente, né? E produziu também discos do Cidadão e outros discos. O Pouca Vogal com Guess, que fui eu que produzi também. Eu gosto de estar envolvido assim nas etapas todas, né? Eu gosto. É bom ficar distante também. Também já fiz muito disco com outros produtores e tal. Mas é divertido, é muito divertido, né? Juntar as peças, é muito divertido. Tu falaste em anos 80, falaste em 40 anos de estrada. Pra ti tudo começou na bandalheira? Basicamente ali, assim, eu começou, na verdade, tocando na noite de Porto Alegre com 13 anos de idade, né? Foi o meu início mesmo. Porque ali eu já comecei meio que a trabalhar, assim, né? Só que com 14 anos eu já comecei a me destacar como guitarrista, por incrível que pareça, muito cedo. Chegaste a ser escolhido 2 vezes o melhor guitarrista do país. Várias vezes. E daí eu tive uma visibilidade até grande, assim, bem no início, ali, com 14, 15 anos, porque começou o boom do rock, muitos festivais, tinha aquele festival unificado, que era no Gigantinho, tinha muitos festivais do rock. E eu aí toquei numa banda, a primeira banda que eu fiz foi a Prise, com o Cláudio e com o Solon Fishbone. E logo a bandalheira me viu tocando nessa banda e me convidou para tocar. Então eu entrei na bandalheira com 15 anos, né? E aí foi aí que deu visibilidade. Tu lembra a formação da bandalheira? Sim, claro, era eu, o Marcinho Ramos, né? Que faleceu também em 94. O Bebeto Mor na bateria, o João Guedes, grande baterista, Bebeto Mor, o João Guedes no baixo, o Alemão Ronaldo na guitarra. Eu ia dizer, o Alemão Ronaldo estava nessa também. Sim, o Alemão Ronaldo no vocal, eu guitarra, o João Guedes, o Alemão Ronaldo. Alemão Ronaldo no vocal. No vocal, isso. E aí então ali... Isso sim. começou no IAPI. Os ensaios sempre foram lá, né? O pessoal do IAPI, desde a época do Foguete. Teve influência do Foguete aí. Total, o Foguete é o farol dessa história toda, né? Ele que guiava a gente, né? E eu tive o privilégio, o prazer de também produzir os 2 primeiros discos solos do Foguete, né? Ele fez depois um terceiro com o Truda. E foi muito massa também compilar a obra. Escrevi um livro também de um songbook com as partituras das músicas do Foguete, né? Uma coisa meio saudosista, porque não tem o menor sentido fazer um livro de partituras hoje com inteligência artificial. Mas eu fiz na época, não tinha nem nada disso, então parecia fazer sentido escrever, botar tudo registrado. Agora o Foguete é um caso, assim, um né? fenômeno. Porque, mas digo assim, foi
momento da indústria, assim, né? Que saia o bicho da seda meio que se desfaz, eles vão acompanhar as frenéticas de uma turnê e tal, meio que acaba a banda e o Foguete fica meio fora do circuito, né? Sim. Porque era a banda que ele tocava, era... Claro. Eu fico impressionado também o seguinte, o IAPI é um lugar de onde saíram muitos artistas, escritores, bom, até a Elis Regina. Sim, com certeza. Acho que tem a ver com essa identidade, talvez assim, da coisa do proletariado inglês e o rock né, dessa galera tem a ver aquilo ali, né? Até a arquitetura daquele lugar ali. Sim. É meio Londrina, né? Daqueles condomínios todos ali, né? Agora, Duca, tu é um guitarrista de atitude rock and roll, tu foi um grande rebelde, se envolveu com drogas na juventude, como é que é o teu bundão nesse sentido, literalmente um bundão. Um roqueiro, como é que se diz, um guri de apartamento? Eu sou exatamente, cara, o guri de apartamento do Auxiliador, é o que eu sou, um guri de apartamento, filho de professora. O Teddy fala isso também, né? Que ele se sente meio fora de tudo, que ele também nunca... Não, eu nunca usei drogas, cara. Eu sempre fui um cara muito focado, assim. Eu estudava 14 horas por dia de guitarra, com 14 anos. O que foi interessante. Na verdade, eu perdi meu pai com 8 anos, né? E o fato de perder o pai me acendeu, assim, um alerta, né? De que a vida era finita, né? As crianças normalmente não acreditam na morte, né? Muita gente não acredita na morte. Mas a gente, com 8 anos, quando perde o pai... A gente passa a acreditar na morte e com a finitude assim no horizonte, me fez correr, né? Me fez tentar ocupar o espaço que eu teria, que para mim era muito curto. Eu achava que ia morrer com 25 anos, porque se meu pai morreu quando eu tinha 8, obviamente eu morreria cedo também, né? E de fato muita gente morreu, né? Nesse caminho. Meu irmão morreu, Cal morreu, Marcinho morreu. Quer dizer, muita gente que estava ali na batalha comigo morreu mesmo, né? Eu, por alguma razão... O Cal é que morreu num acidente. Num acidente de paraquedas. Eu que, por alguma razão, sobrevivi, assim, né? Graças a Deus, eu estou sobrevivendo. Talvez eu dure mais um tempo aí. Tu fazia isso, não sei se tu faz ainda, mas tu jogava de paraquedas? Sim, até pouquíssimo. Você também tempo, era né? desse brinquedo? Sim, eu fui, virei instrutor de salto duplo. Fiz muito salto duplo até pouquíssimo tempo. Até antes de eu ir para os Estados Unidos, eu estava nativo ainda. Mas depois que o cara tem uma filha, não faz mais. Faz, cara. Faz? Eu estava fazendo agora, antes de ir para os Estados Unidos, eu estava fazendo salto duplo, levando muita gente para saltar. E o que a Manuela achava disso? Cara, ela nunca comentou. Não, nunca fez. Se fosse a Cláudia, minha mulher, dizia, não. Ela saltou, inclusive, né? Ela fez um salto, a Manuela. Fez um salto. Foi uma prova de amor, né? Tanto que foi um só, né? Pergunta se ela fez junto. o segundo para ele. É um só. Não, cara, tem risco, mas é baixo o risco, muito baixo. Tem, né? Muito baixo. Mas a vida é arriscada. É arriscada, a vida é arriscada. Só não é arriscado se tu deixar de viver, né? Aí diminui o risco. Mas também tu agora, não tá para fazer, vivendo, o cara já tem que saber bem, não dá para ser, né, Duca? Tem que fazer, tem que ter foco nas coisas, eu acho, né, cara? E respeitar todos os protocolos, né? A humanidade... É porque eu acho o seguinte, cara. Cara, a humanidade passou por um processo muito sofrido de evolução, né? Onde, para que tu salte hoje de paraquedas, quanta gente morreu, cara, saltando de torres com asas malucas que o cara projetava baseado em uma ciência muito pobre, né? Mas fez desenvolver e a gente hoje, eu tenho mais de 1000 saltos e estou aqui, nunca me machuquei. A humanidade é uma coisa curiosa, paradoxal. Por um lado, ela é um sucesso absoluto. Absoluto, imagina. Né? Absoluto, E por outro, é um fracasso. Não consegue parar de fazer guerra. Não consegue parar de se matar pelas coisas mais esdrúxulas possíveis. Não dá para entender. É muito louco, né? Não ter essa consciência, né? Porque daí, eu acho que é complexo demais, cara. O ser humano é um bicho muito complexo. Por isso que é complicado a gente fazer julgamentos, né, cara? Porque tudo é tão complexo, né? Sim, e é só o que se faz hoje, né? E hoje agora virou a época. O momento dos julgamentos. Todo mundo. Sim, todo mundo é o As pessoas têm que ter uma opinião sobre tudo. Eu fico impressionado. Todo mundo tem que se posicionar sobre isso ou aquilo. Todo mundo. Porque agora todo mundo também ganhou voz com as redes, né? Então a voz que as redes deu, que é uma coisa bacana, mas por outro lado, acho que a gente também tem que recalibrar
o impacto que a gente sofre sobre tudo isso. Porque imagina, cara, é todo mundo falando o que quiser. Sim. E a gente escuta. Antigamente não escutava, né? O cara tava lá na casa dele, lá não sei aonde, falando um monte de porcaria e nem tudo. E eles só escutavam o cara lá que dizia pra ele, ô, meu, cala a boca. Os amigos na volta. Os amigos, que é outro nível de ponderação e de regulação. No almoço de né? domingo. É outro nível, né? E esse cara agora fala para pessoas que nem conseguem falar para ele, ô, meu, para de falar bobagem. Não dá, ele continua falando ali ininterruptamente. Eu fico impressionado, me parece um paradoxo interessante. Nós estamos vivendo uma era em que se critica, eu acho com razão, a ideia de um binarismo sexual. Tem vários gêneros. Por outro lado, nós estamos vivendo um binarismo total em política, é sim ou não, preto ou branco. Porque também outro fenômeno que acontece, justamente agora falando, me ocorreu isso. Antes, quando o cara falava para o seu grupo ali, o seu grupo que, mal ou bem, ele era mais variado, porque ele era o grupo que tinha ali, né? Por exemplo, tu tá ali no teu bairro, é o grupo que está lá, né? Então, quando tu fala uma coisa, vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que vai ser a favor. Só que quando tu fala para as redes, tu catalisa só quem concorda com aquilo. Isso. Então, tu tira de lugares distintos pessoas para fazer parte de um clã que vira uma loucura. Inclusive porque quem não concorda é bloqueado. Exato. E aí só se então, formam... não tem essa ponderação que teria ali no mundo real. Né? Porque só se formam ali dentro. Porque o mundo real teria, né? Tu falaria lá com teus amigos, o cara diria, pô, meu, para com isso, manda nada disso. Não tem isso. Não, ponderou, tá fora. E vai se criando uma coisa perigosa, né? Porque as pessoas cegas, né? Todas achando que estão muito certas do que estão dizendo. É uma loucura, cara. Experimenta colocar uma opinião no X, por exemplo, que é onde tem muito debate, digamos assim, político. Experimenta colocar uma opinião sobre a guerra Israel-Irã. Aquilo vira uma outra guerra. Outra guerra. É a mesma guerra ali, né? Os ataques, os insultos, não vai ter ponderação nenhuma. Sim. É uma loucura. É duríssimo. É bem complicado. Bem complicado. De vez em quando é preciso recuar também, né? Porque senão o cara pode bater no muro. Pois é, mas se tratando de mundo atualmente nas guerras, aí ninguém quer recuar, né? Ninguém quer recuar. Situação bem complicada. O Duca, esse teu trabalho que tu gravaste, que agora tu tá mixando o teu, o autoral teu, que fase que é? O que tu tá... fala um pouco dele. Fala muito de tudo isso que a gente tava falando aqui, né? Das coisas todas que a gente está vivendo, né? Eu estou fazendo esse disco que vai ser lançado provavelmente ali por outubro, né? E estou fazendo também outros projetos. Eu estou com 4 projetos, vamos dizer assim, né? Um é o trabalho de finalização desse disco. O outro é a comemoração dos 20 anos do acústico da Cidadão Kane, né? Que a gente está fazendo uma turnê bem exclusiva, com poucos shows. A gente começou ela no Araújo no ano passado, em novembro, e vai acabar ela no Araújo em 7 de novembro desse ano. Já tá, os ingressos estão à venda, né? Lotou no ano passado e certamente vai ser muito bom também esse encerramento. Tem o show Pedidos, que eu faço com o violão de nylon ali, fazendo uma onda mais bossa nova, tocando músicas que as pessoas pedem no meu Instagram e que pedem na hora do show. E é bem bacana também esse projeto. Voz e violão esse. Aí esse é voz e violão. E tem o que eu fiz agora ontem a gente fez, que é o Triângulo, que é o elétrico mesmo, barulhento, para shows barulhentos. Eu, meu filho e o Cláudio, um power trio de guitarra, baixo e bateria, que é o Triângulo. Tu falaste da banda Cidadão Kane, ela começou depois da Bandalheira ou teve um tempo ali em que elas conviveram? Que elas coexistiram, de 90 a 90, eu saí da Bandalheira em 94, por aí, 3, e aí o Cidadão já estava lançando seu primeiro disco. Então, quando a gente lançou o primeiro disco da Cidadão Kane, daí realmente foi um disco que o primeiro teve bastante música que tocou na rádio, e eu lembro que o primeiro ano do disco a gente fez 100 shows naquele ano. Aí eu não consegui me levar mais nada paralelo, né? Eu tive que sair das coisas e me dedicar ao Cidadão Kane mesmo. Consegue hoje em dia ouvir tuas músicas, as nossas músicas, mais que nas rádios ou... Cara, nas rádios? Eu acabo escutando mais a cultura, né? As rádios de notícia do que rádio de música, né? Eu acho que a música perdeu o espaço completamente nas rádios, né? Porque a notícia é uma coisa que nem o que a gente está falando aqui. As pessoas, é uma coisa feita na hora, de opinião, de coisas que mudam, de coisas que são únicas. O cara só vai ligar o rádio, tu vai escutar uma coisa única.
A música é uma gravação que tu bota na tua plataforma digital e a hora que tu quiser tu escuta, quer dizer, e tu digita ali o artista que tu quiser e vai aparecer na hora para te tocar a música que tu quiser. Então como é que tu vai competir com não tem a rádio, não tem como competir com isso, né? O cara vai escutar em outro ambiente a música. Então a música ela praticamente saiu assim da rádio para quem tem interesse em música. Claro, tem gente que ainda escuta música na rádio e é bacana também. Às vezes eu boto ali para escutar e tal. Mas normalmente eu escuto das plataformas direto, né? E as minhas músicas eu quase nunca escuto, porque, quer dizer, eu até escuto se por acaso eventualmente tá tocando na rádio. Mas isso que eu tô Mas eu botar minha própria música para escutar, isso é impossível, cara. Assim, a música começou a rodar nas rádios, tu falaste, Sim, né? sim. Teve uma época que tinha mais isso em Porto Alegre. Ah, claro. De tu ouvir as claro. músicas nas rádios e tal. Sim, claro, né? claro que sim. Não, agora tá um... Porque as rádios continuam, tem bastante rádio ainda que roda música. Claro, né? tem. Mas mudou o perfil. Mudou né? o perfil. Que rode coisas mais assim, não tem. E, cara, agora a gente está vivendo esse período em que é muito louco, assim, me preocupa também, sabe? Essa coisa de qualquer pessoa pode dar a sua opinião nas redes, ok, mas também qualquer pessoa pode subir qualquer conteúdo nas redes. E isso, cara, imagina a quantidade de data que começa a ter que ser armazenado em lugares, né? Que é um problema até para a questão ecológica do planeta, né? Já está se falando nisso também. Porque imagina, cara, sobem 100 mil músicas por dia só no Spotify. A vida dos músicos, dos artistas mudou muito. Eu estava lendo hoje ainda uma entrevista do Ivan Lins, que está fazendo 80 anos, e ele está dizendo, olha, agora um artista vive dos shows que ele faz, porque não tem mais como ganhar dinheiro ganhar mesmo dinheiro como se fazia antes, com disco. Eu arrisco a dizer que o artista nunca ganhou dinheiro com disco, né? Ele sempre teve que fazer o show para ganhar dinheiro. Eu te digo assim, eu até faço uma ponderação, assim, eu acho que eu até ganho bem direito autoral, sabe? Para quem não sabe, assim, são várias fontes, né, que a gente tem. Tem a fonte do ECAD, da UBC, né, que é a sociedade que, junto com o ECAD, com a parceria com o ECAD, faz a arrecadação da execução pública. União Brasileira de Compositores. Tem outras também, associações. Abramos. Né? Exato. Mas eu recebo por ali, né? Eu recebo das plataformas, através da agregadora internacional, né? E eu recebo da editora também, das liberações, das coisas. Essa soma dá um dinheiro bom, assim, mensal, né? Agora, claro que se eu estou ganhando esse dinheiro, eu ganharei muito mais, né? O que está acontecendo é que agora eles nunca ganharam tanto dinheiro, né? As gravadoras que morreram, mas que renasceram porque elas tinham o braço das editoras, que acabou virando as administradoras dessa coisa digital toda, agora eles não têm custo nenhum, né? E eles não produzem mais. Então, assim, eu vou fazer pagar o meu disco lá nos Estados Unidos, montar o meu estúdio, mixar o meu disco, e quando eu subir, eles não gastaram um centavo e eles vão ser meus parceiros, né? Então, eles estão ganhando mais. Exatamente, eles estão ganhando mais, né? Eles nunca ganharam tanto dinheiro, as multinacionais da indústria da música, como estão ganhando agora. Nunca ganharam tanto dinheiro. Mas também nunca arrecadaram tanto, então, percentualmente, acaba sobrando um dinheiro legal, assim, dessa arrecadação toda, né? Agora, pro tipo de claro música... que para um artista que tem... Para quem está chegando é muito difícil, né? Para o tipo de música que tu faz, o público continua se renovando, porque tem muita gente que diz assim, olha, mudou tanto, que quando a gente olha a gurizada aí de 17, de 18 anos, eles estão muito mais no sertanejo, no Brasil, no caso, do que, por exemplo, no rock. Pois é, cara, a gente acaba vivendo em bolhas, né? Eu me acho um velho que ainda vive numa bolha de um velho, né, cara? Então, como é que eu vou falar? Eu nem sei, né? Eu acho, assim, incrível que, pô, eu faço shows lotados com 3 mil, 4 mil pessoas e, obviamente, que não tem só velho, né? Claro. Não tem só velho ali, né? Tem tudo que é faixa etária, né? Então, eu fico admirado até de que eu consigo levar esse público ainda, né? Por mais que eu tenha tido uma carreira assim com uma certa estabilidade, sempre lançando, nunca parando, né? Mas eu me acho muito, muito velho mesmo. Acho que tem mil coisas acontecendo é que eu nem sei o que são, né? Tu diz assim, dos 80, tu levanta de repente o sertanejo. Pode ser que seja o sertanejo, pode ser que seja trap, pode ser que seja outras coisas que eu nem sei, né? Que a gente nem sabe o que essa gurizada escuta. Eu sei que eu escuto o que eu escuto e continuo fazendo a música do jeito que eu gosto de fazer, né? Não tento pegar ondas e fazer coisas que eu não sei fazer, né?
tento continuar fazendo a música que eu acredito, né? E aí, claro, eu trago os velhos e os filhos dos velhos, talvez. Né? É isso. Tem muita gurizada aqui Claro. aprende a gostar das músicas por causa dos pais também, né? E livro, Duca? Tá produzindo alguma coisa? Cara, não, cara. Publicaste 3. Três. Né? 3 livros. Publiquei três Todos livros. com belas vendagens. Sucesso, por exemplo. Pois cara, que loucura, né? Eu fiquei muito admirado também com isso, porque, assim, não esperava que a literatura sempre a gente se sente meio pretensioso de lançar um livro sempre, né? Uma coisa meio assim, né? Mas ao mesmo tempo, cara, é bacana isso, né? Eu sempre tive um equilíbrio razoável de ser crítico, né? O meu último livro eu levei 10 anos para escrever, né? Até porque eu achei que precisava mesmo, né? Mas lancei. Então, quer dizer assim, acho que eu tenho um equilíbrio razoável de não também se sabotar, né? Tem muita gente que acaba nunca lançando nada porque nunca acha que tá bom o suficiente. Eu acho que eu me esforço muito e acho que às vezes fica a ponto de lançar, mas nem sempre também, né? O último foi de quanto? Já faz um tempo. Cara, já faz um tempo, já faz 10 anos o último. 10 anos, também faz 10 anos. Tem alguma coisa no forno? Cara, eu gosto muito de escrever, né? Mas assim, eu não tenho escrito, assim, eu tenho ficado mais na música mesmo, né? E fazendo outras coisas também, né? Vivendo a vida. Mas assim, escrever é uma coisa que tu sabe, né? Você sabe que escrever dá trabalho. Eu sempre brinco. Ler livro já dá um trabalho. Escrever pior ainda. Então, e fazer acontecer não trabalhando. Não, aí não se fala, depois que ele fica pronto, começa o problema. Tem que fazer com que ele exista. Exatamente, né? Eu dei sorte até, assim, porque a gente sempre sofre preconceito, né, cara, quando a gente é de uma outra atividade, né? Eu lembro que quando eu comecei, eu era instrumentista. E aí fui várias vezes escolhido melhor guitarrista e tal. Quando eu comecei a cantar e mostrar as minhas composições, o pessoal me bombardeou. Porque tu não pode mudar, né? Tu é instrumentista, não né? Nos livros é assim, se tu escreves um romance, tu não pode escrever conto. Exatamente. Tu fica carimbado. E aí, fica no teu lá. Não, não vem aqui, sai daqui. Poesia não é pra ti. Assim eles ficam, então, os fiscais. Os fiscais. E aí quando eu fui escrever, né, eu ia para prosa, né, e para literatura mesmo, né, e depois de ter conquistado já o verso com as músicas, né, aí eu fui para literatura também, mesma coisa, né, eu imaginei que eu não ia ter a menor chance, né, mas, cara, aconteceu alguma coisa ali no meu primeiro livro que lá, já no primeiro, ele ficou entre os mais vendidos da feira e foi para a capa da Zero junto com todo mundo e despontou, foi adotado pelas escolas, né? Aí veio o Instituto Estadual do Livro, aí deu aquela coisa que precisa para a coisa começar a andar mesmo, né? E aí andou, e até hoje esse livro continua sendo reeditado, né? Que é A Casa da Esquina, que é o primeiro livro. É muita exploração de pedir para tocar uma música? Não, cara, imagina. Estacionado um violão ali, né? Com esse violão aí ao lado. Estacionado aqui, ó. O violão do meu avô, cara, o violão do meu avô. Era o teu avô, que legal, cara. É, o meu avô. Tô dizendo, o negócio dele é trabalhar em família. Pense bem, né? Pensando bem, Pensando bem, então. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pensando bem, hoje é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei com essa guerra toda no jornal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo.
juntos até a dor se vai quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Muito bom. Ô Duca, eu comecei te... Porque pensando bem, né? Pensando bem, pensando bem. Ô Duca, eu comecei te provocando com aquela historinha do Bob Dylan, mas conta aí pra nós como é que foi. Bob Dylan te convidou para abrir shows dele no Brasil. Cara, foi exatamente isso, porque o que aconteceu foi o seguinte, ele começou a turnê do Brasil por Porto Alegre. Isso foi em que ano? Foi em 92, cara. 92. Faz muito tempo. É o show do Gigantinho? Isso, o show do Gigantinho. E aí Eu fui. eles precisavam de um artista para abrir. Na época eu tinha um projeto, eu e o Frank Solari. Era bem aquela também tinha esse projeto, que era muito legal. E eles precisavam de um artista para abrir e a gente foi abrir. Só que o que aconteceu foi que o Dylan começou a escutar, olha que loucura. Saiu do camarim, parou do lado do palco e ficou assistindo o show ali Que beleza, que legal. E quando acabou o nosso show, o Jeff Kramer, na época que era o empresário dele, veio e falou, o Dylan quer conversar com vocês, ele gostaria que vocês continuassem, fizessem todos os shows. Que loucura. Aí eu falei, porra, não posso, né, cara? Sou um cara muito ocupado. Aí a gente entrou pra trupe do Dylan, né? E aí isso vazou, né? Ele há muito tempo não dava entrevista, daí ele comentou isso, e daí a mídia nacional toda começou a ressaltar isso, né? Eu nunca me esqueço que no Globo saiu assim, Duca Lendecker do Cidadão Kane, porque o Cidadão Kane estava na iminência de lançar o primeiro disco. Não sabem quem é? O Dylan sabe. Boa! Muito boa. Era a manchete do Globo, né? Então, assim, isso deu uma visibilidade muito legal, né? E eu encontrava ele, assim, eu lembro que às vezes a gente se encontrava nos camarins e tal, no hotel, assim, a gente... Ele fez shows em quantas capitais? Foram nas capitais? Foram, acho que 4 ou 5. Uhum. E foi muito legal, assim, acompanhar e tá na estrada com eles. Na época não tinha celular. E o Peninha estava sempre junto. Na época não tinha celular, senão o registro disso tudo teria sido muito maior. Muito maior. Que coisa, né? Eu estava comentando isso com a Manu, cara. Como se tem pouco registro, né? Das coisas anteriores, isso é uma pena, né? É verdade. Inclusive o meu irmão, que é um cara que morreu mais recentemente. Ele morreu em 14. Luciano. Mas 14, que já fazem 10 anos, não tem tanto registro, cara. Que loucura, né? É uma loucura isso mesmo. É bem isso. Eu vejo, às vezes, eu falo para a Cláudia, minha mulher, andou comigo por toda parte. Então, tudo que eu fazia em jornalismo, ela estava lá, fotografava e tal. E às vezes eu digo, tem uma fotografia com fulano? E às vezes não tem. Na verdade, a gente não era tão ligado na época no registro da imagem. Claro. E era difícil também, né? Tinha que ter uma câmera para bater uma foto. Isso. Talvez acabou, talvez não, talvez queimar o filme. Quando veio aquela que tu tirava e já saía, lembra? Polaroid, era uma loucura. Tu já via na hora, não precisava revelar. A gente não era tão ligado nessas coisas também. O bom é que fica muito registro, né? Fica muita coisa registrada, mas a loucura e a ansiedade que a gente tem vivido com as plataformas e com as redes é muito grande, né? E o encontro com ele foi legal, assim, esse primeiro encontro no Gigantinho. Cara, assim. Todos os caras, assim, que eu conheci, que são grandes artistas, né? Sempre foram muito legais. O Stanley Jordan também foi muito legal, um cara que é um grande artista. Também foi um cara que falou de mim nas entrevistas e me ajudou também na minha carreira, né? Como guitarrista, né? Então, assim, e conheci vários artistas os caras que estão ali, normalmente são pessoas sérias, que estão muito focadas, né? Fazendo o seu... Claro que tem também, né? Malucos, né? No universo da música, mas normalmente são pessoas muito focadas. Também o Gessinger, né? Que é um cara extremamente focado, que tem uma carreira gigante, né? E que fez o projeto comigo do Pouca Vogal, e que é mais um exemplo de pessoa focada, né? Extremamente focada e que vive a arte dele, está sempre pensando e tentando melhorar. Tu é um autodidata, tu estudou música? Cara, eu sou um autodidata e estudei música, né? Eu estudei na OSPA, estudei na Palestrina, estudei no Clube do Guitarrista,
Mas eu nunca me formei, eu nunca fiz uma faculdade de música. E estudei muita música quando eu era muito jovem, né? Como eu falei, dos 13 aos 20, cara, eu estudava muita música, muita teoria musical e tudo. Então, e aí logo já comecei a ter resultado. Então, quando eu já estava trabalhando, era a época de ir para a universidade. E aí eu não tinha nem tempo mais de fazer nada. Toda a tua vida é dedicada à música. Tu ganhaste Sim. A tua vida sempre, Com não certeza. tivesse outro tipo de trabalho, de emprego, nada. Nunca trabalhei na vida. É o que dizem dos músicos, né? Nenhuma carteira assinada. Nunca. Mas eu brinco que, cara, quando a gente faz o que a gente gosta, assim, né? Claro. E a gente ganha, a gente não tem essa conotação do trabalho, né? Da coisa assim do... eu gostaria que o trabalho tivesse essa conotação que eu sinto da música, né? Que sempre fosse uma coisa muito prazerosa, né? Mas a gente sabe que não é sempre. Mas eu, cara, nunca fiz outra coisa. Sou muito privilegiado de ter sobrevivido e vivido bem de música, né? Nesse tempo todo. Eu sei que é muito raro, né? Não é fácil o músico no Brasil e no mundo de uma forma geral, né? O artista conseguir sobreviver. Não é fácil sobreviver. Viver bem, então, é muito mais difícil, né? E a gente acaba sempre falando disso com os músicos. A gente tem entrevistado muitos músicos aqui, né, Nando? Passamos de revista aí. O primeiro que chega antes do horário marcado é o Duca Lendecker. Primeiro, assim, ó, manchou a reputação. Manchou a reputação da classe. Chegou antes. Pois é, mas a gente sempre fala sobre ficar em Porto Alegre e ir para São Paulo, Rio. Tu fizeste esse movimento? Eu fiz o movimento, né? Porque quando a gente fez o segundo disco, que era pela Polygram, que teve música na novela e tal, e nos levaram para Los Angeles para fazer o disco, né? Aí, quando a gente voltou de Los Angeles, a gente ficamos no Rio, né? Ficamos 2 anos no Rio. E foi uma experiência interessante, cara. Mas, assim, eu acabei querendo voltar para Porto Alegre, né? Era uma diferença muito grande morar no Rio, assim, culturalmente e tudo mais, né? E... Bateu as saudades de Porto Alegre. Bateu as saudades. Não é fácil se manter no Rio também, é difícil, né? Então, o meu público sempre foi muito maior na região sul, né? Então, apesar de eu fazer shows, e faço show fora, faço show no Nordeste, Minas e tudo, mas o meu público, a densidade do meu público está na região sul mesmo, né? Então era mais fácil. Apesar que, eu agora estava morando nos Estados Unidos e estava vindo para o Brasil fazer show, né? Então dá para fazer, mas fica mais cansativo também, né? Então... Outro dia encontrei um jornalista aí, conhecido, que agora mora em São Paulo, que está muito bem no jornalismo em São Paulo, e ele estava dizendo, cara, eu sou bem lá, eu estou ganhando bem, eu tenho uma renovada na minha carreira jornalística, mas o problema é que... Dá saudade. Dá saudade de Porto Alegre. E a carreira artística também ela é muito alto e baixo, né? Tipo assim, eu estou falando de um panorama geral, mas nesses 40 anos que eu estou na música, teve momentos melhores, momentos muito piores, momentos melhores, momentos muito piores. Então, essa coisa, assim, tu estando em casa, tu te sente mais seguro, mais à vontade também, né? Do que tu tá num lugar distante, assim, né? Tem o ferrolho de casa, né? Tu tem todas essas coisas que fazem falta também, né? Mas é uma carreira muitos altos e baixos, né? Ô, Duca, tu é casado com a Manuela, que é deputada. Era. É. Ele não é porque não quer. Porque não quer. Já faz mais de 5 anos que a Manu tá longe Sim. da política. Assim, da política de mandato, né? Política de mandato, sim. Minha aluna acho que ela tinha 16 anos, 16 para 17. Ela gosta muito de ti. Eu gosto muito da Manuela. Tu te envolvia em política antes? Tu foi de um movimento estudantil? Tu era um cara ligado em política? Não, eu fui das diretas já, né? Porque eu era muito jovem, mas eu já estava atuante, né? Como a gente falou, em 84 eu já estava tocando no Gigantinho, no Rock Unificado, né? Então, todo aquele período ali do movimento das diretas eu participei, subi em palanque, toquei, né? Eu acompanhei todo aquele movimento da abertura do Brasil ali, né? De certa forma bem ativo, assim, sempre que eu podia, né? Cheguei a fazer jingles de campanhas, né? E cantar e me expor, né? Mas, assim, depois que a gente foi para o regime democrático bem estabilizado, assim, quer dizer, bem estabilizado é difícil falar, né? Mas que a gente imaginava que estava bem estabilizado, né? De vez em quando tem uma tentativa de golpe. Tem, de vez em quando tem uma tentativa de golpe, mas a gente imaginava que... E de vez em quando até dão o golpe. Mas eu me afastei mais, sabe? Depois que eu vi que a coisa assim, eu achei que não... Mas quando eu acho que é importante, eu sempre me manifesto, né? Porque eu acho que também é uma... Mas eu tenho essa coisa meio assim... eu acho que a arte, ela não tem a ver com isso, né? A arte, ela tem que estar desassociada dessas coisas, né?
Eu acho que é mais uma postura do cidadão mesmo. Não o cidadão quem? O cidadão Duca, né? De se posicionar. E não o artista, né? Sim. Eu acho que a arte ela não tem a ver com isso, mas o cidadão tem a obrigação eu acho que tem a obrigação de se posicionar, né? Num ambiente onde a gente está no coletivo, né? Uma vez, Nando, eu e o Duca estivemos no mesmo evento. Eu dando uma palestra e ele cantando. Foi em Passo Fundo, não sei se te lembras. E a galera lá, quando ele subiu ao palco, foi uma coisa assim, gurizada assim, de universidade, foi uma ovação. O Duca tem aquela coisa do compositor que tem os hits que a gente chama, né? Que a galera sabe cantar, né? Então isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Isso é a coisa mais legal para um compositor, né? Quando a música também deixa de ser tua, né? E passa de... se apropriam, né? E a música tá aí, né? Então, também eu tive o prazer de ter músicas regravadas também. Então, isso ajuda também a música a ir mais longe, se reciclar, o público ir se reciclando, né? Isso é muito legal. Essa coisa das músicas... Claro que, assim, eu não sou um artista grande, mas tem muita gente que realmente canta as músicas, né? E tem gente que canta e às vezes nem sabe que é minha. Isso eu acho mais legal ainda. A música entra no imaginário Entra, exatamente, popular. Porque daí sim, aí é o sonho realizado do compositor. Tá dizendo, tu emanou esse caso e tal, já mais maduros, né? Mas vocês se conhecem já há mais tempo, né? Lá de trás, né? A gente se conhecia, assim, não pessoalmente, mas ela sabia o que eu fazia. Ela chegou aí num show meu quando ela tinha 13 anos, em Rio Grande, né? E eu acompanhava ela, então, assim, sempre foi uma admiração mútua, né? Ela é uma guria fantástica, né, cara? Uma pessoa incrível, inteligentíssima, uma das pessoas mais inteligentes que eu já convivi, né? Lê assim, cara, uma velocidade. A última entrevista que a gente fez com ela, ela tava voando, cara. Cérebro maluco. Pelo né? menos metade do estado está esperando que ela se candidate a alguma coisa em 2026. Vamos ver. Eu não tive assim, Tem uma vaga no Senado aí. Tem vaga no Senado. Tem vaga no Senado. Tem vaga no Senado. Para o governo do estado. Aí vocês chamam ela e... Perguntei para ela. Eu não me meto. Tô fora dessa aí. Tô fora. Tô fora dessa aí. Que idade tá a Laura? A Laura tá com 9. E ela se interessa por música? Cara, ela adora música. Adora, mas tá sempre cantando. É uma delícia ficar escutando ela cantando. Ela tá sempre cantando. É muito gostoso. A filha do Humberto que canta com ele às vezes, né? Cantou no acústico deles, né? A Clara, muito Clara, legal isso, também. claro. Bacana. Como é que foi essa parceria da qual tu estavas falando aí, como é que era? Muita vogal, né? Pouca vogal. Pouca vogal. Exatamente. Cara, foi uma coisa muito legal, porque quando a gente estava fazendo o 7º disco da Cidadão Quem, o Luciano teve o diagnóstico de câncer, né? Casualmente, eu estava compondo com o Humberto para esse disco. Pela primeira vez a gente estava compondo. A gente fez uma música que chama Força do Silêncio. E a gente colocou nesse disco essa música, do Cidadão Quem. E o Humberto estava com vontade de dar um tempo no Engenheiros. Então, a gente se encontrou naquele momento onde o cidadão estava num momento difícil, porque o Luciano precisava fazer tratamento. Eu não estava com vontade de continuar, uma vez que o Cal já tinha falecido e o Luciano estava tratando, quer dizer, eu estava... E aí, a gente estava um ali de frente para o outro com aquela ideia que ele sempre teve, né? Ele sempre tinha essa coisa do pouca vogal e a gente sempre comentava de fazer alguma coisa junto, né? Desde os anos 80 até aqui. E aí, cara, tava tudo maduro ali para acontecer, né? Aí a gente fez o pouca vogal, gravou um EP com 4 músicas, depois gravou um DVD, um CD com 20 músicas e foi para a estrada e fez 300 shows, né, no Brasil inteiro, de um projeto que era muito legal, porque juntava o Cidadão Quem, o Engenheiros do Havaí e as músicas compostas para o projeto. E a gente continua compondo também, é muito legal. No pouca vogal tu usava já aquela tua técnica de percussão, de batucar, né? de batucar no violão? Não Ou foi. veio depois daquilo? Não foi ali que eu comecei foi ali que começa, a fazer. Né? Depois eu fiz um disco só daquilo. Sim. Que é o Voz, Violão, Batucada, né? Mas ali que eu comecei, eu fiquei encantado com essa... Eu fico muito encantado com tudo, né, cara? As coisas que a humanidade... Tu te inspirou em alguém que tu viu e curtiu? O Andy McKee, né? O Andy McKee é fantástico, né, cara? Depois começaram a pipocar pra tudo que é lado aquilo lá, né? E eu fiquei fascinado com a técnica do Andy McKee, de batucar e de fazer harmonia e tal. E tu continuas aberto a essas possibilidades, assim, de projetos, parcerias desse tipo? Sim, cara, sim. Sempre estou aberto, cara. E conhecer coisas novas também, né? Eu gosto de velejar, o lance do paraquedismo.
Eu fico fascinado com a humanidade, assim, tudo que se descobriu, né? Tudo que se inventou. Essa coisa do barco andar, isso é muito antigo, né? Imagina, uma coisa que... Polinésia, né? E depois a navegação, né? Depois, imagina as conquistas, né? Com a navegação. Então, os caras... Tu conseguir botar um troço em cima d'água e fazer ele andar contra o vento sem motor, né, cara? Só com vela. É inacreditável, né, cara? Como fazer Continua velejando. E se orientar pelas estrelas, cara. E fazer um objeto mais pesado do que o ar voar. Inacreditável. Inacreditável. Eu fiz o Continua? curso de piloto de helicóptero também. Tu continua velejando? Sim, velejando, continuo. Eu adoro velejar. Agora eu fico me perguntando sobre paraquedismo. Assim, a sensação deve ser espetacular. Espetacular. Deve espetacular. ser assim, uma adrenalina total. Deve. Cara, Agora tem que ter coragem para tem várias correntes assim, de pessoas que falam sobre isso, né? E tem o pessoal lá que faz meditação, o pessoal, né, monges e tal, que falam que o único momento que uma pessoa normal assim conseguiria atingir o que eles buscam na meditação é o paraquedista quando ele solta a mão do avião. Quando ele se larga. Sim. Porque aquele momento ali, aquele é o momento do paraquedismo. Quando tu tá preso ao avião e tu solta. Então aquilo é o desapego. É o maior exercício de desapego que pode existir, né, cara? Nossa, meu medo seria já desmaiar, fazer isso e desmaiar, não. Tá desmaiado na hora de puxar Mas ele abre sozinho, sabia? Ele abre sozinho. Agora é obrigatório. Isso é interessante. Na minha época não era, não né? era, não. Porque o momento de... Isso que era... Que sempre eu pensei assim, e se eu não aperto, e se não abre? Se dá qualquer problema também, o reserva abre sozinho. Já ficou mais interessante, né? Sofisticou melhor já, né? Dispositivo de abertura automática, ele abre, e agora é obrigatório, já faz muitos anos já que é obrigatório, né? E tu continua fazendo isso? Agora eu tô parado, cara, porque eu fui para os Estados Unidos, perdi o time da coisa toda, e aí... Fica assim... Aí quando tu perde o time desse tipo de coisa... aí ou tu volta ou tu não volta, né? Tem que pensar. Isso te inspirou para alguma música? Sim, muito, muito. Porque aí também tem isso. Eu acho que é importante viver para poder falar da vida, né? Para poder traduzir, né? Falar só de ouvir falar. Falar só de ouvir falar. Não, eu fico pensando, tem umas coisas que eu não vou me acidentar nunca, por exemplo, paraquedas, asa delta, ou fazendo uma escalada não sei o que e tal. Escalar o Everest. Não, tem que ter motivação. Claro. Eu acho assim, a coisa mais bonita da vida é tu estar motivado para alguma coisa. Verdade. Seja qual for, né? Então assim, se tu tá motivado, cara, aproveita e faz, porque é muito difícil estar motivado na vida, né? O que a gente precisa é estar motivado. É tão bonito estar motivado. A última coisa que eu tô motivado é patinação, acredita? Olha... Que Nós loucura. precisamos urgentemente convencer o presidente internacional a levar o Duca para fazer uma palestra lá para dizer para eles que motivação. Eles, no Campeonato Brasileiro, eles não só no Brasileirão. Sabe que eu tenho uma memória muito linda. Essa tá no YouTube, essa foi registrada, né? Até porque passou ao vivo, né? Que é eu tocando no centro do Beira-Rio, na reinauguração do Beira-Rio. Olha. É muito bonito. Quem quiser pode assistir. Né? Tem nas redes. E é muito legal. Aquele momento foi difícil, cara, porque eu tô relativamente acostumado. Toquei no Rock in Rio, toquei em vários Planeta Atlântica, toquei em Festival de Salva, vários festivais com muita gente. Mas ali o problema não era a quantidade de gente. Ali o problema era a questão técnica. Porque, cara, eu tava no meio do estádio. Sim. E depois eu fiz de novo isso lá na Chapecoense. Me convidaram para fazer o jogo da volta. No meio do gramado. No meio do gramado. Então o que acontece? A base, ou seja, a base da banda tocando, estava a 100 metros de mim. Então, se falhasse o meu fone, eu nunca conseguiria sincronizar com a base, entendeu? Porque o som é muito lento, o som é um pangaré, né, cara? Né? Sim, o som é um pangaré, ele é muito lento, né? Ele demora para chegar. Então, eu ia cantar antes. Imagina o que ia acontecer. Ia ser uma bagunça. Então, o meu medo, eu fiquei nervoso mesmo, porque o meu medo era que o meu fone falhasse. Então, acredita que ele deu uma falhada? A música começa, né? Desculpa. A música começa aqui, né? Foi essa música aqui, né? Foi a música que eu fiz pro meu filho, até pro Guilherme, o Amanhã Colorido, né? Que até foi usada na reconstrução, fiquei muito lisonjeado, né? Que tem essa introdução aqui, né? Olha a luz que brilha de manhã, saiba quanto tempo estive aqui, esperando pra te ver sorrir, pra poder seguir. E ela começa assim. E repete, né? Então, quando ia começar, falhou.
falhou o fone. E aí, quando voltou, o fone tava aqui, ó. E como é que eu ia saber se era a primeira ou a segunda? E aí? Aí eu, cara, pensei muito rápido e fiz a coisa certa, cara. Eu não entrei. Porque eu pensei assim, ó, se eu entro, eu só vou descobrir que eu tô errado mais lá na frente, eu não tenho volta. Se eu não entro e entrar, e não tiver mais essa frase, e entrar a base, eu dou uma corridinha, entendeu? Sim, entro atrasado, mas busco. E de fato, cara, eu não entrei e entrou a segunda volta. Uma coisa que eu sempre penso em relação a cantores é se não dá um medo de esquecer a letra. Porque, cara, o segredo é não pensar nisso. É não pensar nisso. Quando eu era adolescente, eu gostava de declamar poesia. Uma vez eu tinha que declamar uma poesia que eu sabia inteirinha, e era longa. E aí eu pensei nisso. Na metade eu pensei, será que eu não vou esquecer? Aí tu esquece. E esqueci. Se tu pensar, cara, tu esquece. Eu sou um horror com letra. É que nem descer a escada. Tu já parou? Sim, se tu olhar o degrau... Se tu olhar e pensar na complexidade que é motora descer uma escada, tu já sai tropeçando e cai morto, cara. Tem coisas que são Só memória desce, motora. Tu não pode pensar. Tu tem que... Cara, eu sempre penso assim. Eu penso... até eu já toquei com músicos que chegam pra mim em eventos mais importantes e dizem, do que eu tô muito nervoso, né? Eu digo, cara... Se tu tá aqui, é porque tu tá aqui, porque tu tá preparado para estar aqui. Não te preocupa, vai dar tudo certo. E é verdade, eu tô preparado, né? Eu já cantei 1000 vezes essa música. Não é só não pensar que vai vir a memória motor e vai acontecer. E de fato é o que acontece, né? Não pode pensar. Se tu raciocinar, se tu deixar isso uma coisa racional, aí tu te perde. Agora, aquela sensação especial antes de entrar no palco, sempre tem, né? Cara, eu me sinto muito... É que, cara, eu tenho, assim, 40 anos mesmo de palco, né? 40 anos de palco e, cara, é o lugar que eu me sinto mais à vontade na vida, é no palco. Assim, é o lugar que eu me sinto à vontade mesmo. Então, assim, claro que eu não vou dizer, assim, que eu não sinto nada, né? Porque seria até um... Mas, assim, é um lugar que eu me sinto tão à vontade... E me sinto tão seguro mesmo ali, que eu não tenho essa coisa de ficar nervoso, entendeu? Salvo nesse dia, que tinha aqui um problema técnico, né? Que eu fiquei realmente nervoso, né? Porque eu sabia do problema que poderia acarretar aquilo, né? E a Manu ainda ficou muito mais nervosa que eu, porque ela tinha noção da questão do futebol, que eu não tinha, né? Porque eu sou colorado, mas sou colorado porque sou gaúcho, né? E o gaúcho tem que ser ou colorado ou gremista, entendeu? Não é de acompanhar. Então, assim, mas eu não sou aquele cara que nem a Manu foi, né? De ser já conselheira e tudo mais, né? De ter a real... Eu não tinha, assim, nunca tive muita real noção, porque eu nunca tive tão dentro da questão do futebol. Conselheira? Foi muito tempo, E eu nunca fui assim, né? Eu nunca tive dentro do futebol. Então, ela tinha esse agravante ainda que eu não tinha nem noção, né? Mas essa coisa da questão técnica, de estar sendo transmitido, de ser um evento grande, onde eu era parte do evento, né? Onde tinha outras coisas acontecendo, outros artistas maravilhosos participando. E isso poderia desencadear um embaraço ali, né? Isso me fez ficar nervoso, mas mais pela questão técnica, entendeu? Não pela minha insegurança de cantar minha música, não, isso não. Era mais pela questão técnica mesmo, que se dá errado aí fica complicado, né, cara? Tá louco. E era difícil, era uma coisa difícil, e não era playback, né? Porque se fosse playback, tudo bem, né? Mas não era, eu ia cantar mesmo. Então, tá cada vez mais raro alguém cantar hoje, né? E tá cada vez mais raro alguém cantar hoje. Tem muito, né? Tudo é playback. O Deep Purple fechou esse tempo aqui em São Paulo e falou sobre isso depois do show, né? O pessoal tava falando, foi até o Ian Gillan quem falou, né? De que, olha, pode até não gostar e tal, agora não é nós tocando, viu? Não tem playback. Nesses shows como o da Lady Gaga em Copacabana... Cara, eu acho que tem muito, eles chamam DS, até nem sei os nomes, porque o pessoal todo usa, né? As bases gravadas, tudo as coisas gravado, assim, né? Eu nunca usei, cara, e não... Eu acho que o cara vai no show pra ver a coisa orgânica mesmo, sim, né? Eu imagino, pra ver, né? Ser feito ali. Ser feito ali, então... E depois tem outra, tira a melhor parte, né? Tu tá indo ali pra tocar, e aí tu não vai tocar. Então, não faz sentido nenhum, né, cara? Não. O divertido da coisa é fazer o show, né? Imagina, desde guri eu queria era tocar. Imagina se vão me tirar isso, né, cara? Não faz sentido, né? É aquela coisa que o espetáculo visual, né, fica colocado à frente, né? Bom, nesse tipo de show aí... Então a Lady Gaga, que tem que fazer performance e tal, tirar a performance... Tipo, ela é cantora, mas vai pro show e não tem muito tempo pra cantar. Eu acho que tem a ver com o business também, né, cara? Que nem esse dia que eu achei que foi arriscado essa coisa que eu tô falando que a gente fez. Teve um risco alto ali, né?
de desencadear um problema. Essa aí tu não queres fazer de novo. Eu aceitei fazer de novo lá na Chapecoense, que também não tinha como negar. São né? ocasiões honra. muito especiais. Muito especiais, né? Claro. No jogo da volta lá, na Arena Condá lá, eu fiz a mesma coisa, toquei. Daí foi dia especial, todo mundo de branco. Foi muito emocionante, né? E coisas que não dá para negar. Mas é arriscado. Eu prefiro estar com a banda perto, né? Tocando, porque daí não tem erro, né? Tu tá escutando a bateria, né? Ela tá perto. Aí tu não vai ficar... Tu pode até não te escutar, mas tu vai estar sincronizado com a bateria, né? Tem outra coisa que eu sempre fico curioso, para quem está ali, cantores no palco, é a luz que fica nos olhos. Como é que vocês conseguem ficar ali em cima porque não dá para enxergar nada? Muitas vezes não enxerga nada. Falando com o público, mas não está enxergando o público. Eu sempre peço, né? Depende do artista pedir também. Eu sempre peço para ter luz iluminando o público, né? Mas agora, sábado, a gente tocou e tinha um pessoal foi falar comigo no camarim, depois no show eu falei dessas pessoas e aí eu não enxergava, não sabia se eles estavam, né? Eu falava, tá aí fulano, aí um cara levantou a mão lá e eu fiquei falando com ele, não sei se era ele. Com uma pessoa que levantou a mão que disse que era ele. Primeiro que levantou ele. Outra coisa interessante que aconteceu nesse último show, cara, que foi engraçado, quer dizer, ela que me perdoe, essa garota muito legal, muito fã, ela tava na primeira fila de camiseta do Kalendecker, não sei o quê, né? E ela, cara, ela mereceu, assim, ela passou o show todo curtindo, cara. Só que no final do show, que eu falei, cara, eu vou pegar e vou dar uma palheta pra essa guria. Tu acredita que eu peguei a palheta quando eu fiz assim na mão dela? Ela tava olhando o celular. E aí a guria do lado, pum, pegou a palheta. Aí eu não pude perdoar. Aí falei pra ela, devolve. É isso que dá pra ficar no celular. Mas depois ela foi no camarim, eu falei com ela, não foi por mal, falei porque realmente, né, foi muito engraçado, tu merecia. Mas na hora que eu fui te dar a palheta, tu tava olhando o celular. Tava desatenta. Porra, cara, o celular hoje em dia mas ela devia estar olhando um vídeo que ela tinha feito. Claro que sim. Não, e é louco, porque também no show eu vou vendo as músicas que funcionam mais, né? Sabe quais são as que funcionam mais? As que tem mais celular. Enche de celular. Nossa, a música a galera tá gostando. Só fazendo vídeo. Fazendo vídeo. É uma loucura. Hoje os caras veem pela câmera do celular. Muito. Mas é uma boa, assim, enquete pra ver quais as músicas que a pessoa mais gosta naquele show. Legal, né? Se tá legal, é todo mundo com o celular levantado, né? Uma loucura, cara. Fechou, gente? Terminou. Pô, obrigado pelo papo, galera. Muito uma honra sempre conversar com vocês dois. É sempre um privilégio. Muito obrigado mesmo. Legal. E sucesso sempre, né? Sucesso. Então, vou divulgar, né, que já tá vendo os ingressos do Araújo, né, na Simpla. Qual é o mês? Dia 7 de novembro. 7 de novembro. Já tá bem, assim, tem bastante público já. E eu vou fazer o show do Tara, né, com os guris do Tara, no 2 de outubro, também na Simpla, no Opinião, do lançamento desse disco que a gente Esse no Opinião. Do Opinião, o Tara na Tiriça, assim, vale a pena. Isso vai ser legal, hein? Vou te chamar para um outro show também, que eu não tenho nada a ver com o show, mas que é imperdível, que vai ser 10 de julho, Cheiro de Vida. Cheiro de Vida, mano? Sim, apareceu para mim e eu vi, e já curti, já postei, que é imperdível. Então, assim, o Tara na Tiriça e o Cheiro de Vida, né? Para quem viveu os anos 80 em Porto Alegre, não pode perder. É a cara de Porto Alegre. Não pode perder. O André, o Paulinho, o Alexandre, né? Alexandre, tô louco pra ir nesse show. Obrigado, Duca. Valeu, obrigado. Valeu. Professor, era isso? É isso aí, Nando. Voltamos na semana que vem. Pelo menos não tem mais tu reclamando do Inter todo final de semana aqui no programa, porque tá de férias. O Inter vamos ver de passar um mês inteiro na segunda divisão. Eu nunca tinha visto isso. Pelo menos não tem a lamúria aqui do professor. Não tem. Obrigado, gente, pela parceria. A gente volta na semana que vem, 11 da manhã, aqui na FM Cultura e também no canal do 9 YouTube. 9 da manhã? O que eu falei? 11. Não, o programa é às 9 da manhã, Juliano. Tu falou 11? Eu falei 11? Eu não sei. Falou 11. Não, ele quer me enlouquecer aqui, né? Ele quer me enlouquecer. Vamos Escrevam para a FM Cultura e digam se eu falei 9 horas. Pessoal da Matinal Jornalismo também sempre conosco no apoio, a Durgues também conosco, são parceiros aqui do Pensando Bem, que volta no sábado que vem. Bom final de semana.